Olá, estamos mais uma vez aqui e hoje o Audicast vai falar sobre o Setembro Lilás. Setembro Lilás, hashtag pergunte sobre demência, hashtag pergunte sobre Alzheimer. E no bate-papo de hoje, nós teremos duas ilustres convidadas aqui conosco. Uma é a Dani Facundes, bacharelada em enfermagem pela Associação de Ensino Superior do Piauí, AESP, e especialista em cuidados paliativos pela APS, que é Instituto Israelita Albert Einstein. É isso? Albert Einstein. E nós estamos com a Zezé Facundes, uma amiga aí de longa data, técnica em enfermagem, atua na área por 38 anos e hoje está aí aposentada, só curtindo a vida boa. Hein, Zezé? As duas moram em Timon, moram aqui no Parque Piauí 1. Tudo bom, meninas? Tudo bem. Tudo ótimo. Então nós vamos falar hoje sobre o Setembro Lilás. O Setembro Lilás ele é uma campanha nacional e mundial de conscientização sobre demência, né? Que demência, no caso, também é o mesmo Alzheimer. Então, quem não falar Alzheimer, falar demência, está falando a mesma coisa. E o Lilás é porque ele se remete, então, a quê? A serenidade, sensibilidade, luta contra o Alzheimer, vocês acham? É isso? Na verdade, está relacionado a esse cuidado também e um olhar que devemos ter também pelos nossos idosos, que tanto questão familiar quanto questão cultural, que hoje tem um vasto conhecimento sobre a questão do acompanhamento. Sim. Que tem um déficit muito grande que existe no Brasil, e não só no Brasil, mas mundial, sobre esse olhar a questão do idoso. E Dani, essa questão dessa campanha, ela é uma campanha que ela busca romper o silêncio, mas por que romper esse silêncio? Para que tenha mais um cuidado holístico, na verdade, sobre os nossos idosos, que é um déficit muito grande que existe. Não tem aquele acompanhamento, não tem aquele conhecimento, e também pela questão cultural, que hoje tanto no nosso Brasil existe uma quantidade enorme de jovens que não têm uma paciência, que não têm a compreensão e não têm aquele amor pelos nossos idosos. Sim, sim. E uma coisa interessante que, assim, devido a essa baixa de fecundidade, o nosso país, ele tende, ou já está sendo um dos países que tem mais idosos existentes. Já estamos no ranking. Nós já estamos no ranking de um país... Quantidade de idosos. De quantidade maior de idosos, né? E nisso vem uma preocupação muito grande, não é isso? A gente fica muito preocupado porque existem fatores de riscos relacionados à demência. Dentre eles, a idade é uma delas, não é isso? E sendo isso, quando eu falo, foi sobre assuntos que eu li, que eu pesquisei. Além da idade, tem fatores como sedentarismo, que o sedentarismo causa a sarcopenia. Que a sarcopenia ela é o quê, Dani? A sarcopenia em si é a questão física do paciente, em que ele tende a gerar não é nem relacionado à questão da anorexia em si, é Sim. relacionado mais à questão de atrofia muscular, questão de diminuição de peso. Então é perca de massa muscular e perca de força também, né? E quando se fala tabagismo, também é uma das causas? Uma das causas também. Álcool em excesso, outra algo que eu vi que era muito relevante, essa questão de quedas dentro Sim. de casa. Acidentes domésticos. Acidentes domésticos, né? Contato social pouco frequente também. Pois bem, o convite do Audicast para vocês duas é para entender o porquê
Na realidade, não é nem o porquê. Também é o porquê. Aqui no Audicast a gente fala sobre mitos, verdades e curiosidades. Mas hoje nós vamos falar mais sobre curiosidades e verdades também. Talvez um mito aqui, outro lá. Mas é sabido, pelo menos pelos amigos de vocês, as pessoas mais próximas, que vocês já tiveram, aliás, tiveram não, já é o terceiro caso que vocês têm na família de pessoa com Alzheimer. Então, eu gostaria de perguntar para a Zezé, assim, qual foi o primeiro caso na família? Foi da minha mãe. Da tua mãe? Foi. Com quantos anos de idade? Aos 70 anos ela começou a apresentar as falhas, né? Aí, as falhas a gente no início a gente não quer entender, mas com o passar do tempo a gente começa a entender que realmente é a doença. Inclusive, nem os médicos não descobriram na época. Na época? Não. Isso era o que, Zezé? Tipo o quê? Em que ano? Quando Tu lembra muito bem? 79... Não, Não, quando ela foi para faleceu morrer? em 2000 Em 1900... Ela iniciou em Acho que 91. 91, ela Então já foi na década de 90. Foi em 90, década E de aí 90. já nesse período os médicos ainda não a gente sabiam ainda identificar. não tinham conhecimento para esse diagnóstico. Eles não deram esse diagnóstico para ela. Toda vez que a gente levava, eles entendiam que era tipo o quê? Uma pessoa que estava com problema mental. Eles passavam remédio, o caso da mamãe foi muito diferente do da minha irmã. Sim. No caso da minha mãe, quanto mais eles passavam remédio, mais piorava a situação dela. Chegou uma Porque situação... tinha o efeito rebote da medicação com ela. Que pode acontecer, né? Sim. Pode. Dela era o contrário. Quanto mais ela tomava o remédio para dormir, mais o remédio dava o efeito contrário. Mais ela ficava acordada, ela ficava elétrica. Ativa, elétrica. Elétrica? Era. Quando foi que vocês começaram a identificar, vocês filhos, identificaram que a mãe estava tendo demência? Um tempo depois que veio o falecimento do meu irmão, que de acidente, né? Eu teve irmão que faleceu. Foi de carro, aí acho que o choque que ela teve, aí logo depois a gente começou, que ela começou a deixar, aí fazer um cuscuz, aí não botava a massa normal, deixava queimar, depois era o arroz. Aí a gente começou a ver que tinha alguma coisa diferente. Aí daí por diante ela começou a tomar banho, riscar na parede, chamando quantos banhos ela tomava por dia. Isso vocês prestando atenção. Até que quando a gente resolveu levar, aí passou esse bom tempo, né? A gente convivendo com aquilo, passou a levar no neuro. Aí o neuro, não, tem que tomar o remédio, ela está com um pouco de demência, fez o exame, disse que o cérebro dela estava um pouco encolhido, que levava, com um certo tempo, ia ser que nem o maracujá, ele ia encolhendo até que... Ele não diagnosticou o Alzheimer. O Alzheimer. Só falou isso aí, né, na tomografia. A gente levou num psiquiatra. A pessoa, esse já deu um remédio, aí deu efeito contrário, levamos no psiquiatra. O psiquiatra passou um monte, eu tinha uma sacola de remédio, clonazepam, diazepam, tudo que dava de remédio, quanto mais dava, mais ela ficava assim, tipo louca, sabe? Ela não deixava nem a roupa em cima dela. Meu Deus, era muito agitada. Ela tanto era agitada quanto era agressiva. Tudo isso ela era. Graças a Deus que a minha irmã já não é. E isso a família já toda preocupada, porque você entendeu, se o médico não entendia sem ter um diagnóstico e sem ter um tratamento específico. Se eu falar para ti quem diagnosticou isso aí, você nem imagina. Nesse tempo que a tua mãe estava iniciando o Alzheimer, você já era técnica, não? Já. Já era técnica. Já. Então a Zezé Facundes foi que descobriu? Foi assim, já que os médicos não descobriram, a gente não tinha mais outra solução. Um dia eu fui na farmácia Galeno. Aí lá tinha a farmácia de lá, né, era muito boa, ela acertava muitas coisas. Aí eu pedi, porque eu queria falar com ela. Aí ela disse, pois sente aqui. Aí foi começar, ela começou a fazer perguntas sobre a minha mãe, acho desde quando eu nasci. Que eu conheci minha mãe, ela começou a fazer as perguntas. Aí ela chegou à conclusão, você sabia que sua mãe está com Alzheimer? Quem me disse foi ela. Você quer saber de uma coisa? A dona da farmácia. A dona da farmácia. Ela disse assim, você quer saber de uma coisa?
tire toda a medicação que sua mãe está tomando. Ou ela está enlouquecendo e está enlouquecendo você. Ninguém dormia mais, ela revezando todo o tempo. Entendeu? Porque era muita gente. Entendeu? Aí ela tira toda a medicação da sua mãe, toda. E não dê mais nada. Durante 72 horas, ela vai continuar agitada. Depois de 72 horas, ela vai voltar ao normal. Ela, claro, ela vai ter hora que vai estar agressiva, mas vai ter dia que ela vai dormir normal, tem dia que ela não dorme. E foi tudo que aconteceu. Sim. Tiramos toda a medicação dela, a mamãe passou a dormir normal. Tinha noite que ela dormia tarde, acordava cedo, tinha noite que ela dormia a noite toda, tinha noite que ela dormia... Aí ficou nisso aí, mas sem remédio. Na hora que dava o remédio, aí você via a explosão. Gente, que efeito, hein? Efeito horrível, era desse jeito. E teu pai? Através dela, porque eles eram tão unidos, os dois eram tão unidos, que ele começou a ficar preocupado com ela, com aquela situação. No início ele dizia assim, tua mãe está conversando besta. A Maria, tua mãe, sabe que tua mãe ficando é louca, não sei o que, sabe? Ele foi se impressionando com aquilo e ficou também. Zezé, mas assim, hoje, aliás, em alguns lugares, ou algumas culturas, ou até mesmo falta de conhecimento, pessoas falam de demência como a caduquice, fulano está caducando, mas isso é demência, né? O que está acontecendo às vezes com um idoso que está esquecendo algumas coisas, ou que volta a histórias bem, né? Para ele mais é vivenciar o passado. Ao passado. Eles falam no presente como se ainda estivessem no passado. Aí é muito cultural da gente falar que fulano de tal está caducando, mas não, já é demência, é Alzheimer, né? É isso mesmo. Isso é interessante. Sim, aí tua mãe, aí vocês ficaram nessa, aí descobriram e quanto tempo ela passou com o problema, a questão da progressão da doença em si? Foi mais ou menos 15 anos. 15 anos. 15 anos. 15 anos e só regredindo. Ela é uma doença muito lenta, né? Ela né, vai acabando. A minha mãe ficou numa grossura, acho que quando ela faleceu, acho que ela pesava uns 30 e poucos quilos. Por mais, olha, ela comia normal, você podia dar a comida que quisesse, na hora que ela estava no ponto para comer, entendeu? Mas não engordava. Deteriora até o físico. O metabolismo fica muito lento e não chega a suprir a necessidade. Então, assim, ela morreu de Alzheimer. Foi. Teu pai também morreu de Alzheimer. Só que o dele já teve Alzheimer, só que teve outras associações ao Alzheimer. Entendi. Mas tudo era gerado por conta do Alzheimer. Ou seja, assim, na tua visão, Dani, como bacharelada em enfermagem, profissional da área, Zezé é técnica, porém tem mais experiência que a Dani. Com certeza. Mas a Dani fez estudos que a Zezé não fez, mas a Zezé tem experiência também, né? Mas o que a Dani fala, o que a mais para o pai também, para o teu avô no caso, né, ter tido a demência? Porque assim, foi o fator de estar, foi o fator de conviver, né? De convivência com a esposa, ou o que a mais você liga a que situação? Apesar de no fato eu ainda ter sido adolescente, não ter esse conhecimento que eu tenho hoje. Você era bem jovenzinha. Isso foi o que buscou mais a mim ter conhecimento sobre isso. Né? E procurar entender e saber, porque já que era uma questão que o médico falou que era progressivo, que era genético e que muitos da família iam passar por isso, sim, foi o que mais me chamou a atenção para ir para a área da saúde. Sim, pois é, por isso que eu fico te perguntando, porque assim, Zezé, por que eu digo o porquê? Porque assim, se é genético, o teu pai, os genes do teu pai não totalmente diferente dos genes da tua mãe. Então, por que ele também, entendeu? Era esse outro, que outro fator seria que traria também para ele a doença de Alzheimer? Alguém, então, na família dele também. Então, assim... Pode ter sido, a gente não sabe, porque como antigamente não tinha esse conhecimento da questão da demência do Alzheimer, a gente não tinha como saber se os antepassados dele também tinham passado por isso. O que para vocês na minha opinião, o que para vocês é um problema, porque para Zezé e para Dani, para Zezé, tanto o pai quanto a mãe... E agora a irmã.
Aí, assim, explica o porquê da tua irmã, agora, porque você tem uma irmã também que está com Alzheimer. Aí, para você explicar por quê, tanto o pai quanto a mãe, então, ela carrega os genes. Então, qualquer pessoa da família pode carregar os genes. Então, para nossa família, esse é o cargo maior, porque não foi só um, foram os dois. Foram os dois. Então, e agora a nossa mais uma... genética ainda está mais forte ainda por conta disso. E aí vem mais uma filha, que é a irmã da Zezé, e a tua tia. E a tia também, que já está com os sinais. E a tua irmã, Zezé, quando começou? Ela começou, tem uns 11 anos, mais ou menos. Hoje ela está com quantos anos? Ela está com 81. Começou com 60... Acho que uns 68, uns 70. Por aí. 68, 69, por aí. Aí, como vocês já tinham experiência de pai e mãe, começaram a identificar logo? Foi. Aí levamos logo ao médico, né, a geriatra, e a geriatra já identificou que ela estava iniciando. Então, o médico indicado é o geriatra? Geriatra. Foi que descobriu essa. O geriatra ele é assim bem completo, é? Na verdade, o geriatra ele tem mais um olhar para a questão do idoso em si, né? O olhar dele é mais para a questão... É como o pediatra. Sim. O pediatra tem mais atenção para a criança, já o geriatra tem mais atenção para o idoso. Então, ele tem um olhar geral quanto ao idoso. Então, para ele já é mais específico ele poder conseguir contactar o Alzheimer precocemente. Sim, sim. Mas ele não deixa de encaminhar para o neuro ou para o psiquiatra. Certo. Parte dele o encaminhamento para outros profissionais, mas primeiro mesmo o geriatra, né? Isso. Então, a importância do idoso ser acompanhado pelo geriatra. geriatra. Entendi. Vou fazer uma pergunta para a Dani. O que mais te motivou a trabalhar com pessoas que vivem com Alzheimer? A minha família. A tua família. A minha família em si, porque a minha família como a minha rede de apoio ela é muito grande, né? Que a rede de apoio hoje é considerada como a família. Mas foi a questão delas, porque elas são três tias que não têm filhos, não Sim. tem quem cuide e não tem quem olhe por elas. Então, como elas foi quem nos ajudaram a cuidar da gente, então é o mínimo que a gente pode fazer por elas. Sim, Ter que cuidar delas. Então, para mim, isso foi o que mais me motivou, o que mais me fez procurar a área da saúde. A área da saúde, bom. Zezé, quais os sinais iniciais que você costuma orientar as famílias a observar quem está iniciando a demência? É a parte do... O esquecimento todo mundo tem, né? Sim. Mas é a parte deles começar a se perder dentro de casa. Se perder dentro de casa. Ficar repetindo as mesmas coisas sempre. Sim. Entendeu? Mudar as coisas de lugares que botou ali e não botou. Deixar queimar, se for mulher, né? Por exemplo. Sim. No caso foi mulher da minha família, né? Sim. Da minha mãe e da minha irmã. Tem que queimar as panelas, bota um fogo lá, até acender o fogo e deixa aceso e vai fazer outra coisa. Aí, Entendeu? assim, são fatores que tem que ser bem observado. Com relação ao teu pai, assim, algo que te lembre, que com relação aos homens, né? Como é que eles reagem? Um tipo de esquecimento? Ele fazia era brigar, assim, porque dizia que a gente estava errada e que a mamãe não estava... Que a mamãe não estava doida, que ela estava fazendo aquilo porque queria, entendeu? E aí, quando ele começou a observar também, a gente viu ele se preocupar, ele começou também a fazer coisas erradas, entendeu? Ele começou a querer, às vezes, por exemplo, na hora que ia deitar, ela queria deitar, ele não queria ir. Aí, na hora que deitava, ele ficava levantando dentro do quarto, ficava andando dentro do quarto, acendia a luz de noite, ficava andando dentro do quarto. Ele se perdia dentro do quarto. Certo. Aí também a gente começou a fazer tudo aquilo que a mamãe também já fazia, né? Aquele esquecimento, querer sair de casa, entendeu? E quando ele a gente saía de casa, chegou a se perder. ele chegou a se perder também. A sorte foi que a gente conseguiu perceber antes, que a gente já pegou ele já na frente do Carvalho, da Vida Teresina. Então, quando ele iniciou o Alzheimer, tua mãe ainda estava viva? Estava. Então, a família lidou com as duas situações dentro de casa. Só que o dele já era mais
Era menos. Era menos. É. Menos que o dela era mais agressivo. Ela já era mais avançada. Mais avançado. E com relação ao metabolismo, o metabolismo dela foi mais acelerado que o dele para a doença? Foi. Foi. Também eles dois se perderam. Uma vez tinha um mercado velho ali que Os hoje dois, não. Aí eles estavam para a feira, lá para o mercado, e lá eles mudaram, foram para outra rua e lá se perderam. Foi que uma pessoa viu eles e trouxe para casa. E a família desesperada? Não, a gente nem percebeu porque eles tinham ido para a feira, né? Só que eles erraram Já a era de rua. costume. Gente, como é que acontece? Se perderam e certamente nenhum conhecia o outro. Foi aí que a gente começou a perceber também que ele também estava, né? Porque mas ele estava bem, né? Ela ainda estava O dele era um definindo alguma lapso. coisa. O dele era um lapso de memórias que ele tinha. Sim, era. Às vezes dava aquela falha, mas logo depois voltava. A maior dificuldade dele foi essa, da gente conseguir identificar. Sim. Aí o dela não, o dela já foi por conta do como é que se diz? Por conta do baque que ela teve, por conta do meu tio, dela foi mais progressivo. Tipo, assim, ela perdeu um filho, né? Foi. Sim. Aí logo após a perca, Ela começou. aí ela começou. Só que aí foi só agravando mais e mais e de uma forma muito Muito avançada e agressiva, né? Ele também ficou agressivo, entendeu? Tinha vezes que ele queria bater na gente, entendeu? Do meu irmão. Já quando ele já estava muito Já tava avançado. muito Já avançado. estava muito Ele avançado. ficou agressivo. Porque ele não queria banhar. Gente, a família tinha que ter muito amor e muita paciência. Maninha, tu conhece, né? Na hora que o Maninha... Ela deu 10, o pai dela deu 10. Ele foi não banhar queria ele. banhar e quando ia Aí, banhar quando que ele. jogou água era- na cabeça dele, ele disse assim: olha, onde é que eu não tô que não dou uma facada? Meu Deus. A gente ri porque A gente que passa o que né, e sabe. Quem Gente, passa, quem que tipo de cuidado ou abordagem costuma trazer mais bem-estar para o paciente com Alzheimer? Eu acho que não é nem tanto o paciente em si. Eu acho que Fica aí, hoje. cuidador. Eu acho que hoje o olhar tem que ser mais para o cuidador. Mais para o cuidador? É mais doloroso para o cuidador do que para o próprio paciente. Porque o paciente está Em esquecido. si, para ele tanto faz, entendeu? Tanto faz. Tanto faz. É só ter aquela questão do cuidado, porque muitas vezes a gente quer porque quer, a gente, por nossa cultura, querer forçar ele, que ele entenda e que ele procure saber o que é que ele está fazendo. Só que isso, na verdade, causa um certo sofrimento para o próprio paciente, mesmo que a gente ache que ele não sabe de nada. Mas você acaba gerando um certo sofrimento para ele. Perguntar, você sabe seu nome? Fulano Sim. de tal, você conhece? Ele não vai saber. E não adianta querer ficar puxando isso, porque isso, de certa forma, vai acabar causando um sofrimento para ele. E Dani, esse sofrimento causa angústia neles, Muita. que causa angústia também no cuidador. E é um sofrimento para a família como um todo. Isso. A nossa sorte é que a nossa rede de apoio é muito grande. A nossa família, por ser de fato uma família enorme E unida. e unida, cada um se ajuda da forma que pode. Mesmo com suas diárias, suas demandas, mas sempre tá ali um ajudando o outro, sempre um socorrendo o outro, sempre um dando apoio para o outro. Então, para a nossa família, no caso, a nossa rede de apoio ela é muito vasta. Então, Sim. mas não acaba que realmente trazendo um sofrimento para o cuidador. Sim. Que na verdade são elas e a filha a filha delas, né? Sim, sim. Que hoje é um estresse muito grande pela questão de você ter que fazer aquilo e muitas vezes ela não saber o que está fazendo. É para dar comida, é para dar remédio, é para botar para dormir, é ter o cuidado dela não dormir à noite, é ter o cuidado de levar para o banheiro, é ter o cuidado de saber se fez xixi ou se não fez. Sim, Aí, ou seja, tudo isso gera um sofrimento para o cuidador. para o cuidador. A pessoa que está com Alzheimer, ela dorme e esquece que dormiu? Na verdade, ela nem sabe se Nem dorme. sabe. Ela nem sabe. Se Ela nem dormiu, sabe se se não dorme. dormiu, se está acordada. Né? Ela não sabe se dorme, ela não sabe se já comeu, ela não sabe se está com fome, ela não sabe se quer fazer xixi ou cocô. E Ela quando perde ela- toda a cognição. Tá, e aí tá, na hora das... A gente tem que aprender a adivinhar. Na hora Tem das que necessidades é que nem A criança. gente você tem que nasce se criança, adaptar adaptar. A vida diária dela. A vida diária. A gente que tem que saber
A gente que eu falo em questão de cuidador, Sim. saber a hora de comer, a hora de dar a comida, Hora de é de ter a banheiro. preocupação de estar dando água de hora em hora, é ter a preocupação de saber a hora que ela quer identificar os sinais que ela dá quando quer fazer xixi ou cocô, ou que ela fica inquieta, na verdade. Sim. Né? Mesmo ela não sabendo, mas ela apresenta alguma inquietação, algum sinal de que ela queira ter Sim, a necessidade fisiológica. Pois é, a fisiológica. Essa é a que mais, digamos uma pessoa leiga no assunto. Se eu tiver com uma pessoa com Alzheimer na minha casa, eu não saberia cuidar, porque na hora da necessidade fisiológica, a pessoa iria se urinar, iria... E aí? Aí a gente tem que aprender a se adaptar com aquilo e observar. Observar, porque é que nem você tem uma criança, você teve filho, você Sim, sabe bebê. a hora do bebê comer, a hora do bebê fazer o xixi, a hora do bebê. Tem toda aquela hora. É que nem um bebê mesmo. Ela tá ali, aí ela começa a se mexer, começa a ficar inquieta, ela quer fazer alguma coisa. Ela quer fazer, vamos levar ao banheiro, ela faz o xixi, o que ela quiser fazer. Sim, Mas a gente já observa. Então você já tem essa experiência, Já. porque por ter convivido com a mãe, com o pai e agora cuidando da irmã. Isso. Mas é sofrido para a família. Muito sofrido. Ainda tem mais, elas têm um lapso de memória assim, momentâneo, assim, é momentâneo, que de repente ela fala uma coisa que você pensa, meu Deus, ela falou a verdade, falou aquilo. Uma coisa que procede, que é real. De repente, você quer beber uma água? Quero. Ela diz, não, eu quero beber. Hoje ela disse, eu quero passear. Lá em Caxias. Ela disse, quero passear Ela lá em vivencia Caxias. o passado como se fosse o presente. Foi embora. Aí a menina levantou ela e saiu com ela. Saiu como se fosse passear para ir em Caxias. Aí deu uma voltinha na sala, Já chegamos não em sabe mais de Caxias. nada. Sim. Aí ela acredita que chegou Aí em ela Caxias. acredita. Aí você pergunta, Ela se já não conforma, sabe na mais. verdade. Ela se conforma. E o cuidador que cuida do paciente com Alzheimer precisa de terapias? Com certeza. Vocês fazem terapias? Não. Não, Zezé? Não. Mas aí a gente já tem, não sei. Mas já tem um couro grosso, né? Já. Com relação a Zezé. Eu acho que é pelo fato Da experiência. como ela e também não sobrecarregar elas, né? Elas têm a vivência delas de normal, de saída e tudo. Ó, quando uma sai, a outra fica. Não, tu pode ir que eu fico. E assim a gente fica se revezando. Fica se revezando, entendi. Aí isso não sobrecarrega. Não sobrecarrega. E vocês, como é uma extensão bem grande, tem umas às outras para estarem conversando e compartilhando as situações, os momentos de angústia também, né? Tem essa rede de apoio, ela realmente, E a nossa família é assim, tão assim, unida, porque sempre que um está sentindo alguma coisa, a gente não tem aquela coisa de automaticamente já se encaminhar diretamente para o hospital. A gente tenta resolver dentro de casa. Caso a gente não resolva, aí a gente já se encaminha diretamente. Qual um caso assim que vocês teriam que encaminhar diretamente ao médico, ao hospital, com relação ao Alzheimer? Eu acho que no caso dela, por exemplo, se ela engasgar, por exemplo. Engasgar. Certo? Meu pai passou muito por isso. Eles engasgam. Engasga muito fácil. Mas por conta Da deglutição. Da deglutição. Que fica prejudicada. Uma vez eu Só que trabalhava... quando chega a um certo momento da doença. A doença ela é uma progressão que ela vai afetando o sistema fisiológico em si. Começa no cérebro, é isso? Isso. Aí depois vai afetando todo o organismo. Isso. É No caso degenerativa, dela, né? Ela começou também a engasgar um pouco, mas porque ela estava comendo a comida normal. Daí a gente começou a observar que ela enchia muito a boca e queria engolir tudo de uma vez, né? Sim. Então o que a gente observou? Que aquilo ali estava causando, ela querendo, não era engasgar, ela estava entalando. Tá. Aí a gente passou a dar uma comida mais, entendeu? Um arroz mais mole, com a carninha bem miudinha, rasgadinha, tudo. Agora a gente tá dando mesmo tipo sopa mesmo. Uma já, sopinha. entendeu? E à No noite liquidificador. Sim. ela não chegou Porque ela ainda. não tem mais o hábito de mastigar. Mastigar.
Ela não tem mais Esquece mastigar. até como mastigar. É. Água, a gente coloca o copo na mão dela, beber água, ela fica sem saber o que é para fazer, que a gente bota aqui na boca dela e que ela bebe. Gente, pois se uma pessoa dessa não tiver os cuidados com uma pessoa que tem o conhecimento, se for uma pessoa que queira agir de maldade com alguém que tem Alzheimer, faz o que quer. Faz o que quer, porque se não sente a necessidade de beber água, se não sente a necessidade de comer, a necessidade de ir ao banheiro, quando dormir. E é por isso que muitas vezes existe um abandono. O abandono. Tem que haver muito amor. Tanto por falta de conhecimento, como por falta de paciência. É por isso que existe o abandono. Então, por isso essa campanha do Setembro Lilás, para uma conscientização, para que as pessoas tenham mais atenção, mais amor, mais empatia com a pessoa que tem a doença de Alzheimer. Gente, Verdade. o Audicast, ele geralmente faz algumas perguntas, tá bom? Quais estratégias você recomenda para fortalecer a memória e estimular a autonomia do paciente? Eu vou fazer para a Dani. Essa mais é a questão do estímulo mesmo, do caminhar, né? Porque muitas vezes a gente tem aquela mística de que não faz diferença eu caminhar. Faz diferença e muito. 10 minutos de caminhada durante o dia, para a sua memória em si, já é um âmbito muito grande, entendeu? A questão de leitura também é muito bom. Não é que isso não queira dizer que você não pode, né, tirar a doença, mas é algo que ajude que ela vá retarde um pouco, regredir um pouco. Há uma regressão, né, do problema. Sim. E sempre preservar a autonomia do próprio paciente, do próprio familiar, né, que esteja passando por isso. Incentivar a autonomia dele. Sim. Não retirar. Não é porque ele está com essas falhas que você vai pegar e retirar ele. Quando você vê que realmente não tem mais como, aí sim, é necessário que haja uma supervisão e é necessário que haja uma suspensão total. Mas até onde você puder, é necessário que você faça com que ele tenha essa autonomia com ele mesmo. Então, Zezé, assim, também varia de pessoa para pessoa? Dani, varia de pessoa para pessoa? Sim. Ela até um certo período ela teve essa autonomia, que ela sempre foi de fazer a comida, ela sempre foi de limpar a casa, ela sempre foi de cuidar. Ela lia bastante? Lia bastante. Todo final de tarde era sagrado ela sentar na calçada para ler um livro, para fazer uma palavra cruzada. Gostava de fazer palavra cruzada? Muito. E mesmo assim, acometida por Alzheimer. E Dani, você e Zezé, vocês acreditam que é genético? É genético. É genético. É genético. Tanto tem comprovações por estudos, como tem comprovação mesmo dos próprios médicos que acompanhavam eles, que chegaram a dizer que o caso era genético e que algumas pessoas da família fossem ser acometidas. Isso preocupa a família? Sim. Tu se preocupa, Zezé? Demais. Tu se preocupa, Dani? Me preocupa. A geriatra já falou com vocês a respeito de um exame de DNA? Sim. Porém, é um exame de alto custo. Seria tão bom que fosse pelo SUS, né? Seria maravilhoso. Agora, eu não sei se eu queria passar por esse exame. Tu acha que não, Zezé? Mas me disse que é um exame tão simples, através da saliva você... Não, o problema Mas é eu acho que saber o o medo dele é o resultado. medo. É o medo, Há o o resultado do medo exame. do resultado do exame. Medo do resultado do Entendi. exame. Só que isso seria tão bom. Ai, meu Deus. Agora, É porque é algo que até você... eu fiquei assim. Porque, de fato. assim, você sabendo com antecedência, você tem como amenizar mais os riscos. Né? Tem N's e N's medicações que possam regredir mais a doença. Pois é, porque assim, se era uma coisa que poderia, através de um exame desse de DNA, se era algo que poderia acontecer daqui a 5 anos, digamos assim, uma hipótese, né? Então, assim, a geriatra ou outros médicos já iriam tratar aquilo ali com medicações que, daqui a 10 anos, 12 anos, retarda mais. Retardar, Então, por um lado, não seria ruim seria saber, bom, né? Tá certo, tá certíssima. Gente, de que forma o apoio emocional ao cuidador impacta o paciente?
Eu acho que mais é a questão da paciência em si. Eu acho que chega um momento tão estressante que é tão difícil ter que reconhecer e se colocar no lugar do cuidador. Muitas vezes a gente acha, porque não faz sentido, faz muito sentido. É necessário que o cuidador também tenha um momento dele. Tenha um momento dele se divertir, tenha um momento dele sair daquela rotina estressante, de sofrimento. Então é necessário que tenha esse apoio realmente com o cuidador e esse olhar para ele, para que ele também possa viver. Sim, porque tem uma vida. E assim, vocês recebem críticas, tipo, pessoas que sabem que vocês têm uma pessoa com Alzheimer dentro de casa, que digamos, a Zezé precisa cuidar, a Dani precisa cuidar, a outra irmã Socorro precisa cuidar, de repente vocês estão numa balada, numa festa ou qualquer outro lugar, alguma pessoa já chegou para vocês assim, mas o que você está fazendo aqui? Devia estar cuidando da... Graças a Deus esse momento nunca aconteceu. Não, né? Porque tem gente de todo jeito, né? Até quem conhece a gente sabe que a nossa família é grande e muito unida, graças a Deus. E sabe que se tem um lá para se divertir e tal, tem outros que estão lá cuidando. Exatamente. Então, assim, as pessoas que conhecem vocês sabem do tamanho da responsabilidade. A nossa família já é tão conhecida aqui em Timon que sempre sabe da nossa diária, sempre sabe do que acontece com a gente, sempre sabe que tem alguém. Família Quando a Facundes. gente sai, sempre tem alguém responsável. Família Facundes é conhecida. O que ainda falta em termos de políticas públicas e conscientização para melhorar o cuidado do paciente com Alzheimer no Brasil? É necessário ter mais um olhar a questão do idoso pela questão da geriatria em si. Da geriatria? Não é que o clínico geral ele seja necessário, ele é necessário, sim, mas é necessário que tenha esse olhar voltado para a geriatria em si. Eu acho que a geriatria é tão mais importante quanto a pediatria. Então, Dani, assim, tu dizes de que maneira esse olhar voltado para a geriatria, de que maneira? Um clínico ele sabe se portar em questão de medicina no geral. Certo. Mas tem certos casos que ele não consegue resolver, então é necessário que ele encaminhe para a geriatria. Sendo que para a geriatria em si, hoje é difícil se encontrar na rede. Ah, entendi. Então, você... Quando você fala disso, você fala que nós temos poucos geriatras, nós deveríamos ter mais temos geriatras. Temos um déficit muito grande de geriatra para o tamanho da nossa população idosa. Entendi. Então, deveria ter mais geriatras. Sim. Então, assim, as políticas públicas deveriam investir mais nessa área, né? Aliás, eu nem investir, eu acho que é algo que eu estou pensando aqui. Ter um olhar mais cuidadoso com relação à preocupação de trazer a população mais especialistas na área. Sim. Não é isso? Sim. No dia a dia, o que costuma ser o maior desafio e também o maior aprendizado no cuidado com a pessoa com demência? É saber identificar os alguns sintomas, né? Não é nem tanto os sintomas, o cuidado em si como ser humano, né? Hoje em dia é difícil você ter que, tanto para você cuidar de si quanto para cuidar do outro, ou seja, saber a necessidade do outro, saber quando você tem que alimentar, saber quando você tem que cuidar do sistema fisiológico, saber quando a hora de dar banho, a hora de botar para dormir, a hora das medicações. Porque hoje cuidando do cuidador. Sim, né? Cuidando do cuidador. Aí hoje, muitas vezes, na nossa família em si não, porque a gente tem uma família jovem muito grande. Então a gente tem jovens muito grandes. Mas se não fosse a gente, se fossem elas no caso, as idosas cuidando da idosa, como seria? Verdade. Né? Então hoje isso já é comprovado, que hoje muitas vezes quem cuida de quem está doente geralmente são outros idosos. Sim. Então, a dificuldade hoje é essa. Entendi. Nem todos têm a mesma felicidade que tem a nossa família, né? Tem Sim, os nem idosos todos. e os jovens para ajudar os idosos. Nem todos. Eu vou fazer uma pergunta para a Zezé.
Como a rotina da casa muda depois do diagnóstico, Zezé? Ah, muda muita coisa. Muda muito. Porque você não pode mais fazer tudo aquilo que você fazia antes, por exemplo. Né? Tem que mudar a rotina, no caso do banho, já tem que você adaptar. Né? Tem que adaptar, tem que arranjar banho na cadeira, tem que ter o suporte para segurar. Aí a casa a casa fica para Tem que depois. adaptar toda a casa. A casa tem que ser toda adaptada. Não Eu pode já- ter tapete, não pode ter nada que seja cortante por perto, a amostra. Sim, sim. Não é tão danado que a minha irmã mais velha ia passando com ela hoje, eu estava temperando a carne. A faca estava em cima da pia. Ela ia passando a mão dela, foi certinho na faca. Quer dizer, aquilo é uma coisa dela mesmo, sem saber, né? Que ela estava pegando aquilo. uma faca. É um movimento voluntário movimento dela. voluntário. E aí, esses cuidados aí você tem que estar atento direto. Gente, então assim, é a Zezé olhando, é a Dani olhando, 24 e é todo mundo horas, olhando, pessoa olhando. e é um E cuidando ainda- do outro, E às vezes ainda perde e ainda perde o fio. perde Gente. Vamos lá. Dani, você sente que as pessoas em geral entendem bem o que é o Alzheimer ou ainda falta mais informação? Ainda falta mais informação. Também acho. Falta mais informação. Muito mais informação. Realmente o que vocês estão me falando aqui para mim está sendo uma grande surpresa. Eu pensei que não fosse tão difícil assim, mas é bem difícil. Muito difícil. É bem difícil. Muito difícil. De que forma o Setembro Lilás pode ajudar a dar mais voz e visibilidade a quem cuida e quem convive com a doença? A conscientização. Então é importante, Dani, É importante. que tenha esse É Setembro importante frisar, é Lilás. importante ter esse conhecimento, porque aí sim, né? Aí sim pode gerar um autoconhecimento e assim possam procurar mais, que as famílias possam reconhecer que em casa existem os idosos podem apresentar os sintomas, os sinais e sintomas. Vocês já ouviram algum caso de alguma família que descobriu que o idoso está com Alzheimer e houve negação da família? Na nossa rua. Na rua de vocês? Não precisa nomear, enfim. Mas a pessoa nega que o paciente tem Alzheimer. Não é que não nega, no começo ela não quis aceitar. Tá, aceitação. Não quis aceitar. Mas não tem outro meio. Que Eu não acho que seja. pelo fato de ser só uma filha, né? É. Então essa não aceitação, então por isso que a campanha é importante. Porque ela busca essa conscientização. Porque essa não aceitação é um prejuízo muito grande para quem está com E problema. na verdade não saber onde procurar ajuda em si, né? Falta de informação, né, Dani? É isso. E Saber falta- onde recorrer. Acho que falta muita informação. Saber onde recorrer e saber onde procurar ajuda. Vou fazer uma pergunta para as duas aqui. Quais são aqueles momentos de afeto, mesmo simples, que enchem o coração de vocês no dia a dia? A família toda reunida. Não tem coisa melhor. Isso é bom, né? E aí tá sempre acontecendo, graças a Deus. A nós gente fazemos sempre teve esse cuidado em reunir a família em momentos, a gente mesmo todo domingo. Agora não, porque a gente passou por um baque aí muito grande, Sim. mas a gente sempre teve aquele cuidado de todo domingo a gente estar reunido na casa delas. naquela todo ponte domingo, Todo domingo se reúne todo mundo. A gente tanto tem ao um redor, e às aniversário, vezes vem os outros. aniversário de fulano tal, vamos lá juntar as panelas, vamos lá na casa das meninas. Aí vai todo mundo pra lá, a gente junta as É panelas porque lá. a gente sabe que para elas é difícil delas terem que sair de casa. Sim. Então pra gente é mais cômodo ter que ir até elas. Porque assim a gente sabe que elas participam. Ah, mas isso é tão difícil. Ainda mais E a nos família dias de entende hoje. muito isso, graças a Deus são todos... Esse reunir, esse unir
eu diria mais a união do que a reunião. Mas Na a verdade, união. isso foi uma cultura que meus próprios avós deixaram. Foi. Para eles sempre foi sagrado ter todo mundo reunido. Festas e tudo. Não somente nos momentos ruins. Mas eles sempre tiveram esse cuidado de sempre ter a família reunida. Cultivar isso, manter vivo, E né? a gente sempre mantém isso até hoje. Então, o legado que eles deixaram que vocês... Meus filhos, os netos, agora os bisnetos, entendeu? Tudo. Isso é muito bom. Isso é bom. Fico ritmo. feliz e parabenizo a família Fagundes. Obrigada. Fagundes. Obrigada, graças a Deus a gente ainda tem esse privilégio. Graças a Deus, porque hoje está difícil. Como vocês lidam com as lembranças do como seu familiar era antes e como a forma que ele está hoje? Zezé, como é que tu lida com tua irmã de antes e a tua irmã de hoje? É um ponto um ponto de interrogação, né? Porque antes ela era uma pessoa ativa, uma pessoa alegre, né? E hoje ela é uma pessoa que, como é que se chama? Vira uma criança. A gente tem um amor, faz carinho pra ela, que nem faz pra uma criança, Um bebê. nem um bebê. Ela chega, ela termina de banhar, mas tá cheirosa, a gente cheira ela, dá o banho, passa o creme, tudo que ela gostava, ela era muito vaidosa. Ela gostava, passa o creme, o hidratante, aí penteia o cabelo, aí passa o perfume. Quando tá passando perfume, ela fica toda, sabe? Sim. Aí quando sai, onde ela passa, o cheiro fica. Aí sai, mas tá cheirosa. Aí ela cheira ela, outro cheira. Essa chega de noite, ela chama assim, mas Cia, cadê tu, Cia? Ela começa a sorrir pra ela. Entendeu? É assim, Gente, sabe? que Pelo lado é carinho. ruim, por outro lado, a gente, tipo assim, A gente ganhou uma- chega, abraça, cheira e conversa com ela sorri. sorria. Aí... E aí vocês também ficam remetendo lembranças a ela sobre determinadas situações? Ela foi uma pessoa muito fechada. Sempre. Ela era uma pessoa muito fechada. Da família era uma das Ela pessoas mais era fechadas. mais, muito fechada. Ela era mais fechada. Sim. Era muito de conversar, sabe? Até falar baixo ela falava. Quando estava todo mundo reunido, ela mais em si, ela chegava assim, conversar e tal. Ela não era assim. Ela não tinha interação social, assim, com outras... Muitas vezes Muitas não. amigas, não? Não. Poucas amigas. Mas é só família Só a mesmo. família mesmo. Porque ela já tinha essa característica Era. muito, né? Introspectiva. Por isso que pra gente foi mais difícil o diagnóstico dela por conta disso. Porque ela já era fechada. Já era fechada. Entendi. Já a mamãe foi mais fácil, porque a mamãe era uma pessoa... E hoje é que ela tá assim mais adequa ao carinho, mas ela não era. Até nisso, Até nisso. mesmo depois do Alzheimer, ela ainda... Sim. Ela- Aí agora não, que ela tá mais assim, a gente abraça, cheira, e ela faz carinho, mas ela não era disso. Ela não era carinhosa. Gente, mas é demais, viu? Ela aceita agora de boa, a gente De faz boa. carinho pra ela. Senão ela pega a mão da gente e fica maciando. Às vezes eu chego lá à noite, quando eu tenho um tempinho que eu chego lá, aí eu deito no colo dela, Sim. né? Aí ela fica, minha filha, tu tava aonde? Que faz dia que eu não te vejo. E todo dia também. Aí termina que assim, o que né, eu nem falaria cômico, mas o que não é trágico, você trata de uma maneira que a gente vai levar... traga leveza, né? Leveza, na Que leveza. traga leveza. Que traga leveza e uma pergunta que eu vou fazer para vocês assim, que vocês sabem que haverá o momento da partida, né, Zezé? E é um momento muito difícil, né? A minha mãe foi desse jeito aí também. Tudo que eles pediram na vida deles, que eles não queriam morrer em hospital, cheio de aparelho, que eles queriam morrer na casa deles, na cama deles. E a gente teve E a esse gente privilégio. a gente teve esse privilégio com os dois. E duas pessoas da área de saúde, tem mais gente da família da área que é da área de saúde? Tem. Então assim, eu acho que é uma família tão unida, vamos quase todo mundo fazer algo da área de saúde para poder ajudar uns aos outros. A gente teve esse privilégio de ver os nossos avós falecerem ao lado deles, e não deixar eles sozinhos no hospital. Recomendando a eles, hospital. quer dizer, muita gente, nós todos religiosos também, né? E eles fazendo a partida deles e as minhas irmãs, eu comecei, mas não consegui o restante, né? Mas as minhas Sim. irmãs recomendando, entregando para Nossa Senhora, entregando eles, e eles apagando ali, eles fazendo aquela entrega, rezando e fazendo aquela entrega. Para os dois, do mesmo jeito.
Na caminha deles. O medo do meu avô sempre foi morrer só. Ele sempre dizia que não queria morrer só. Sim. E esse era o medo dele ir para o hospital, porque ele disse que sabia que ia morrer só. O hospital realmente é um ambiente solitário, gente? É. Mesmo Vai você pro tendo paciente. todo o apoio familiar e mesmo assim é um ambiente... Mas você acaba não tendo o privilégio de você ter a sua família do lado. É. Por restrições mesmo do próprio hospital. do próprio hospital. Do próprio ambiente hospitalar em si. Porque é um ambiente que pode também trazer outros problemas, né? Vamos falar de cuidados paliativos? Agora vamos chegar aqui na dona Dani. Quando falamos em cuidados paliativos, Dani, estamos falando só do fim da vida ou também de qualidade de vida no presente? Na verdade, o cuidado paliativo em si, ele fala da qualidade de vida até que chegue o fim, né? Então, a gente tem esse olhar do paciente para que ele possa ter a qualidade de vida até que ele chegue o fim dele. Ou seja, que ele saiba aproveitar cada momento, né? Não porque ele tem aquele diagnóstico que seja um diagnóstico difícil, que ele vá se apegar a isso. Mas é necessário que tenha uma conversa ativa, tenha um diálogo aberto, tanto com o paciente quanto ao seu cuidador ou familiar. Sim. De que maneira os cuidados paliativos ajudam a valorizar o que ainda é possível viver e aproveitar? O principal ponto seria o acolhimento, né? O acolhimento em si. Hoje é meio que difícil a gente ter esse acompanhamento por conta que muitas vezes o diagnóstico ele já chega de forma avançada. Sim. Então é difícil atuar nesse momento, mas não é impossível, né? A gente tem vários casos de pacientes que foram acompanhados pelo cuidado paliativo e que tiveram o seu fim de vida da forma mais serena possível. Sim. O problema é que hoje a gente mistifica a questão do cuidado paliativo associado ao óbito em si. Sim. E não é. O cuidado paliativo, ele cuida, é como se ele fosse uma criança que teria que ser cuidada até chegar à sua adolescência e até chegar à sua fase adulta. Então, o cuidado paliativo ele é mais associado a isso. A gente leva o paciente até que ele chegue no final de vida dele, não em sofrimento, mas que amenize essa questão da dor. De uma maneira mais leve. confortável. Isso, mais confortável. Entendi. Vocês já falaram que o papel da família é importantíssimo, né? É como eu digo, a gente já vivenciou, depois que eu comecei a fazer meu curso, eu até relatei, né, essa vivência que eu tive em família. Aí é como se eu já tivesse o cuidado paliativo comigo desde o início. Sim. Ou seja, eu acompanhei a fase da doença dos meus avós, eles vivenciaram da forma mais leve possível, sem dor, sem sofrimento, tanto para ele quanto para a família. E até chegar ao fim da vida deles com todo mundo ao lado. Entendeu? Ter todo mundo ali, eles na cama já falecendo e a família toda ao redor, segurando a mão, rezando, da forma que a nossa cultura é essa. Como a gente é bem religioso, a gente sempre se apegou às orações. Então a gente poderia dizer que os cuidados paliativos estão muito relacionados à qualidade de uma morte melhor. De uma morte melhor. Uma morte menos... A morte deveria ser tratada tão mais necessariamente quanto o nascimento. Sim. Que pesando em si, é o mesmo sentido. Acontece que o nascer é alguém nascendo e o morrendo é alguém se indo. Mas a mística é a mesma. É a mesma, porque assim, para você nascer dói. Para você morrer dói também. Né? Como podemos aprender a falar de finitude e despedidas de uma forma mais natural e amorosa? Havendo essa questão tirando esse olhar da morte como uma dor e um sofrimento em si. Essa é a única certeza que nós temos, é que nós vamos morrer. É a única certeza que nós temos. Então, com os cuidados paliativos, a gente faz com que a morte ela seja menos morte, assim, né? Porque assim... Mais branda, né? Muitas vezes tem aquela questão da mística de o paciente, porque está numa terminalidade em si, ele seja remetido a
a questão de tratamentos que muitas vezes nem vai fazer efeito. Né? Nem vai fazer efeito, mas pela questão médica, pela questão de saúde, dê aquela opção, somente aquela opção para ele, sendo que existem várias outras opções. Né? A gente, na minha vivência de curso, teve a questão que eu fui apresentada a Anami. Né? A Anami foi uma paciente que teve o cuidado paliativo e que o médico só teria dado para ela, acho que 6 meses de vida. Ela viveu mais de 12 anos. Olha só. Né? E sem passar por aquele sofrimento, ela disse que não queria, os últimos dias de vida dela não queria passar num hospital fazendo tratamento, porque ela sabe que ali ela iria morrer muito mais rápido. Então ela aproveitou a vida viajando, escrevendo, contando a história dela, até que chegou o momento dela terminar todos os livros dela. Sim. Né? E assim a doença dela agravar e ela via óbito. Mas ela deixou bem claro que ela sabia que ali era onde ela já esperava. Entendi. Mas era onde ela queria estar. Então, Dani, numa linguagem bem simples, os cuidados paliativos são o quê? É a qualidade de vida até a morte. Levar uma qualidade de vida até a morte. E essa qualidade vai desde o carinho, a atenção... o acolhimento, que é o principal. Ai, que bacana, que interessante, viu? E também existe a questão da vontade, né? Que a gente sempre tem que prevalecer a vontade do paciente. Tem que respeitar? Tem que respeitar. É porque toda pessoa em si, ela existe o seu sagrado. Me explica sobre. A questão do seu sagrado é eu acreditar numa coisa, né? Que pra mim isso é válido, mas pra você pode não ser. Sim. Então é como aquela música, e quando chegar no terreno, procure primeiro saber quem eu sou. Sim, né? sim, sim. Como é que eu vou chegar e entrar no teu sagrado, sendo que eu não sei no que tu acredita? E eu quero te obrigar a acreditar no que eu acredito. É aquela música do moleque atrevido. Samba de roda. Conheço. E isso é muito válido. Isso é muito válido. Não é porque eu queira acreditar que eu rezando todos os dias eu vou conseguir alcançar uma graça, sendo que para você levantar e fazer uma oração durante a manhã, isso para você vai resolver. Aí eu não vou te obrigar a acreditar no que eu acredito. Sim, então sim. É isso eu chegar e interferir no teu sagrado. Não é porque eu esteja passando por um tratamento que eu escolha viver, ou seja, eu escolho suspender o meu tratamento, porque sim. Eu sei que esse tratamento vai me levar à morte muito mais rápido. Sim. Né? Mas eu quero aproveitar esse momento que eu tenho em vida e aproveitar e viver o que eu tenho, o que eu posso. Sim, sim. Então, esses são os cuidados paliativos. Sim. Muito bom, muito bom. Que conselho vocês dariam para quem está começando agora a cuidar de alguém com Alzheimer? Primeiro a Dani, depois a Zezé. Que conselho vocês dariam para quem está começando agora a cuidar de um paciente com Alzheimer? Acolha, ame, cuide, porque a gente sempre tem a nossa gratificação no final. Muito bom. Muito bom. Zezé? Que conselho você daria, Zezé? É tudo isso que ela falou. Os cuidados, né? O amor, o carinho, paciência. Paciência. Uhum. Tem que ter paciência. E não fazer aquilo que você quer, mas em si acompanhar aquilo também não que ele queira, porque não sabe mais, né? No início ainda sabe, mas acompanhar ele respeitando o limite dele. Mesmo ele sem... ele tem um momento, no início, ele tem muita lucidez ainda. Tem aqueles picos de lucidez que às vezes demora mais. Agora não, é menos. No caso dela, que já está na fase bem avançada, já está menos. Aqui e lá ela fala o nome do irmão, chama um, chama outro, entendeu? Mas no início, daqui e lá eles ainda falam, ainda tem um momento de lucidez. O sentimento ainda existe, na verdade. Existe. Eles têm um momento não é de porque lucidez. ele não tem a memória que ele deixou de ter o sentimento. O sentimento ainda existe. É tão tal que eles apresentam isso. E vocês identificam. Sim. A gente aprendeu a identificar, né? Gente, pois maravilhoso ter falado com vocês. Nada melhor do que falar com pessoas experientes que lidam com o problema. E para finalizar o nosso podcast, vamos brindar a essa família maravilhosa, família Facundes, e o belo trabalho que vocês fazem, a união de vocês e o amor que vocês têm
tanto com a família como com o próximo também, porque a Zezé tira gente de um bocado de sufoco. Vamos brincar. Muito obrigada. De nada, minha Nós filha. agradecemos a oportunidade Agradeço de a poder abrir oportunidade. um pouco da nossa família para vocês. Gente.